Quero compartilhar com você a palavra que está ali em Atos. Eu estava ali lendo a respeito de Atos a partir do verso 26. Ali vai comentando no capítulo ali, Atos 5, a respeito dos apóstolos, que eles faziam muitos milagres. Deus usava muito a vida daqueles homens. Mas, infelizmente, os sacerdotes eles começaram a ficar incomodados. Eles não estavam muito satisfeitos, não, com os apóstolos realmente fazendo diferença na vida daquelas pessoas e muitas pessoas conhecendo mais sobre Cristo. O que aconteceu? Mandaram prender aqueles que estavam proclamando o nome de Cristo. Vão prender, eles têm que parar com isso. E aí, a partir do verso 26, começa. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos. Por quê? Eles prenderam os apóstolos, só que o que aconteceu? Deus, que é Deus, abriu as cadeias, os apóstolos saíram e continuaram ministrando a palavra. Quando eles voltaram, a cadeia estava fechada, estava tudo fechado, os apóstolos não estavam lá dentro. E aí eles foram ali para o Sinédrio, para o templo, onde as pessoas ficavam ali lendo a palavra. Sabe o que aconteceu? Eles viram os apóstolos pregando lá. Como assim? Eu deixei eles presos, de repente eles estão lá fora pregando e ainda fazendo aquilo que eu não quero. E aí, então, o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos. Mas não os maltrataram, porque eles ficaram com medo de serem apedrejados pelo povo. Imagina, eles estavam presos, alguém abre a cadeia, alguém abre tudo, eles estão lá pregando. Como é que eu pego e maltrato? O povo vai ficar indignado. E aí diz, depois puseram os apóstolos em frente do conselho. E o grande sacerdote disse, nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. Daquele homem era de Jesus. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém. E ainda querem nos culpar pela morte dele. Porque eles estavam falando que o povo havia crucificado Cristo. Nós havíamos crucificado Cristo com os nossos pecados, com a nossa insensibilidade. E era isso que eles estavam pregando. Então Pedro e os outros apóstolos responderam, nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Imagina ele falando para os sacerdotes isso. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou, verso 31. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso. Nós e o Espírito Santo. Imagina ali no Sinédrio, ele falando aquilo tudo. Eu estou aqui para obedecer Deus, não estou aqui para te obedecer, não. Quando os membros do conselho ouviram, ficaram com tanta raiva, gente, que queriam matar. E aí Deus usa um homem muito respeitado naquela época, que é Gamaliel. Um homem, um doutor da lei, que fala assim, não mexe com eles, não. Não faça nada, que vocês vão se arrepender. Se o que eles estão falando for de Deus, libera eles. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for de Deus, não vai acontecer. Mas não mexe com eles, não vai matar, não. Quando você for lendo ali no final de Atos 5, fala, e o conselho de Gamaliel é aceito. Então, chamaram os apóstolos e os chicotearam, imagina, chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois soltaram eles. Os apóstolos saíram do conselho, sabe como, gente? Muito alegres. Eles apanharam, eles saíram dali muito alegres, sabe por quê? Porque eles se sentiram ali, eles estavam felizes porque Deus havia achado que eles eram dignos deles serem apanhados, deles serem insultados por seguirem a Cristo. E todos os dias no tempo do pátio eles pregavam a respeito de Jesus. Olha que interessante, hoje nós temos entendido dignidade, ser digno, ser honrado por Deus de uma maneira tão diferente, como fazerem as coisas boas pra gente, como honrarem a gente e elogiarem a gente. Mas o que o Senhor ensina aqui é justamente o inverso. Aqueles apóstolos, aqueles homens que tinham aquela intimidade, aquele relacionamento com Deus, eles foram perseguidos, eles foram maltratados, eles foram chicoteados, eles sofreram e no final eles saíram alegres, porque falaram, eu apanhei por causa de Cristo, que delícia, que honra apanhar por causa de Cristo. Eu te pergunto, será que você se alegra por receber um não por causa de Cristo? Será que você se alegra
Quando às vezes você compartilha uma visão espiritual e ninguém entende nada, ou às vezes todos vão contra, mas você tem uma convicção do Senhor. E às vezes muitos, você é um ET de Varginha aqui. E nessa hora eu tenho refletido muito e quero que você reflita. Porque nem sempre nós que seguimos a Cristo e queremos andar bem alinhados com o Senhor, vamos ter os aplausos ou os bate-papos. Isso aí de todos. Muitas vezes nós vamos ter os nãos, uma carinha meio assim, será que eu acredito em você? Será que eu confio? Será que aí... Muitas vezes nós vamos ter isso, mas nós temos que não nos entristecer com aquilo que não aconteceu diante das nossas expectativas, mas nós devemos nos alegrar por continuar firmes no Senhor, alegrar o nosso coração por saber que estamos ali, às vezes sendo escarnecido, às vezes zombando de nós, às vezes desacreditando da nossa fé, às vezes desacreditando da direção que Deus nos tem dado. Mas nós precisamos ter certeza que nós temos que obedecer não a homens, mas a Deus. E nos alegrar até diante dessas intempéries, sabendo que vale a pena continuar firme no Senhor mesmo, que muitos não concordem. Vamos orar para que a gente permaneça firme e caminhe guiado pelo Espírito. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso, por essa palavra tão simples, mas que nos mostra o verdadeiro Evangelho. Infelizmente, muitas vezes a nossa mente tem se amoldado com esse mundo e passamos a ter pensamentos e direções conforme aquilo que não está estabelecido pela Bíblia. Porque honra e ser digno diante da Bíblia, da palavra, é muito diferente da honra e dignidade que as pessoas hoje têm relativizado e têm pregado, sem base bíblica nenhuma. Muitas vezes a honra é ser aplaudido, muitas vezes a honra é você ter tudo. E quantos homens foram honrados? João Batista foi honrado quando a sua cabeça foi cortada. Ele é lembrado até hoje. Outros foram cerrados ao meio. Os grandes heróis da fé foram honrados, sim, mas não dessa forma que as pessoas querem ser honradas, mas da maneira que o Senhor entende. Então, abra a nossa mente, abra o nosso coração e que possamos, sim, entender e compreender por meio da palavra do Senhor qual é a vontade do Senhor, porque sabemos que ela é sempre boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, eu te abençoo nesse dia com a bênção do Senhor, aquela que enriquece e aquela que não acrescenta dores, no nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.